Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da terceira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores e senhoras senadores que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário Oficial, no Diário do Senado Federal. Informo que essa reunião destina-se à divulgação do diagnóstico processual, definição do plano de trabalho da comissão para 2017, deliberação sobre a metodologia e ritos a serem adotados no biênio e recebimento de sugestões dos membros sobre assuntos diversos. Conforme deliberação unânime dos membros deste colegiado e em consonância com o artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal, a primeira decisão número 1 da Comissão de Educação. Eu gostaria que o senador Anastasia e a senadora Maria do Carmo pudessem opinar sobre essa decisão. Conforme deliberação unânime dos membros dessa comissão e em consonância com o artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal, fica aprovado o seguinte rito pormenorizado para a escolha de autoridades da Agência Nacional de Cinema, Ancine. Recebida na comissão a mensagem do Presidente da República, após a leitura do plenário do Senado Federal, o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte designará relator para a matéria nos termos do artigo 89, inciso 3º do Regimento Interno. O relator apresentará à comissão relatório sobre a pertinência e adequação dos documentos apresentados pelo indicado nos autos às exigências do artigo 383, inciso 1º, a linha A, B e C do Regimento Interno e expedirá recomendações, se for o caso, para que sejam apresentadas informações adicionais de modo a atendê-las integralmente. O presidente da comissão divulgará com antecedência mínima de 2 dias úteis a pauta da reunião, na qual o relator procederá à leitura do relatório, ocasião em que será concedida automaticamente vista coletiva aos membros da comissão e divulgado o seu teor por meio do portal do Senado. Artigo 4º. O relator examinará, com vista ao seu aproveitamento, informações sobre o indicado ou perguntas a ele dirigidos pela sociedade por meio do portal do Senado Federal, inclusive quanto à necessidade de realização de audiência pública em face das informações e indagações recebidas. Artigo 5º. O relator poderá discutir com os membros da comissão o conteúdo das questões que serão formuladas ao indicado. Artigo 6º. A comissão convocará o candidato em prazo estipulado não inferior a 5 dias úteis a contar da leitura do relatório, ouvi-lo em arguição pública sobre assuntos pertinentes ao desempenho do cargo a ser ocupado. Artigo 8º. Para a inquirição do candidato, cada senador independente disporá de 10 minutos, assegurado igual prazo para resposta imediata do interpelado, facultadas réplicas e trépligas, ambas também mediadas por 5 minutos. Artigo 9º. O relatório será votado, abrindo-se a votação apenas após o final da fase de inquirição. Artigo 10º. Além de arguição do candidato e do disposto no artigo 93, a comissão poderá realizar investigações e requisitar da autoridade competente informações complementares. 11. O relatório deverá conter dados sobre o candidato, passando a constituir parecer com o resultado da votação, aprovando ou rejeitando o nome indicado. 12. Acho que esse é o único o que diferencia um pouco dos demais, dos demais atos das outras comissões. A reunião será pública, sendo a votação procedida por escrutínio secreto, vedada a declaração ou justificação de voto, exceto com
com referência ao aspecto legal. E aqui eu acrescento que nós não abriremos a votação enquanto o sabatinado estiver expondo o seu currículo e sendo sabatinado. Eu gostaria de saber se os senhores senadores querem fazer alguma sugestão ou se aprovam como está. Tá ok? Concordam com a ideia de que a gente não abrirá a votação enquanto o sabatinado não estiver, enquanto o sabatinado estiver sendo inquirido? Senhora Presidente. Com a palavra, senador Anastasia. Muito obrigado, senadora Lúcia Vânia. Cumprimento Vossa Excelência e a equipe sempre muito eficiente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte pela proposta que tem o meu apoio, aplauso e endosso. O que eu observo, todavia, na prática, nesses 2 anos que estou aqui no Senado, é uma certa aflição dos nossos pares durante as comissões, incluindo na CCJ, da qual sou membro também, de fazer a votação em razão de outros compromissos. Mas eu, pessoalmente, sempre fiquei até o final, no caso da sabatina CCJ, e não vejo nenhuma dificuldade, até porque, em tese, de fato, o correto é se aguardar a conclusão da sabatina e dos questionamentos para se averiguar, então, no caso concreto, se o senador vota sim ou não. Então, não vejo nenhum óbice, mas acredito que Vossa Excelência terá dificuldades na aplicação dessa decisão no dia a dia. Mas tem meu apoio total. Agradeço ao senador Anastasia e vamos passar ao segundo item da pauta, que seria... Qual é o segundo? Dizer que está aprovado, senhor senador. Ah, sim. Então, vamos colocar em votação. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado a decisão da Comissão de Educação número 1. Senadora Anastasia e senador Maria do Carmo, eu estava pensando em modificar o horário da comissão. Eu acho que 11 horas da terça-feira é um horário complicado, porque ele coincide com a Comissão de Assuntos Econômicos e, em geral, é feita também, nesse horário, a reunião de líderes. Nós temos na comissão cerca de 23 parlamentares que são membros da Comissão de Assuntos Econômicos. Então, eu estava pensando, queria saber de cada um de vocês o que acham, de passar essa comissão para 9 horas de terça-feira. A princípio não tem nada a opor. Muitas vezes, no meu caso em especial, como eu venho de Belo Horizonte terça-feira, muitas vezes eu posso ficar um pouco preso em questão do voo que sai de lá por volta das 8 horas. Mas acredito que Vossa Excelência tem toda a condição de ouvir nos pares, mas mudar o horário de fato, porque essa coincidência, porque sendo 9 aqui, a outra é às 10, então também haveria eventualmente uma sombra de horários. Mas a decisão que Vossa Excelência tomar terá meu aplauso. Obrigada. Senadora Maria do Carmo, concordo. Tá bom. Encontra-se na mesa de cada um dos senhores parlamentares um balanço de todas as matérias que estão tramitando na casa. Eu gostaria que os senhores pudessem tomar conhecimento dessas matérias, analisá-las para saber se algum dos senhores desejam a relatoria e se assim desejarem, eu pediria que fizesse a solicitação à comissão por via de ofício, para que a gente não tenha dificuldade. Pois não. Nessa síntese da composição da comissão, nós temos aí, a comissão tem 27 titulares e 27 suplentes. Os partidos estão representados aqui. Alguns blocos ainda não indicaram todos os seus membros. O quórum para a abertura dos trabalhos da comissão são 6 senadores. O quórum para a votação simbólica são 14 senadores presentes no painel.
O quórum para votação nominal são 14 senadores presentes em plenário, ao mesmo tempo para votação eletrônica nominal. O quórum para a realização de audiências públicas. Serão observados horário e data ordinários definidos para as reuniões deliberativas no regimento interno, quais sejam as terças-feiras, às 11 horas da manhã, que é o atual horário da comissão. Senadora Litt, senador Hélio José, chegaram agora. Eu estou consultando os senhores senadores se gostariam de passar o horário desta comissão para 9 horas, uma vez que às 11 horas nós temos reunião de líderes e coincide com a Comissão de Assuntos Econômicos. Então, o quórum aqui se torna muito difícil nesse horário das 11 horas. Eu queria saber de cada um o que acham. Senadora Lúcia Vânia, a Comissão de Infraestrutura, que se reunia geralmente nas quartas-feiras, a partir de 8h30 da manhã, ela mudou o horário para as terças-feiras, às 9 horas da manhã. O que transcorre? Se nós temos Comissão de Infraestrutura, que muitos membros são membros também desta direta comissão, e muitos membros da CAI também são membros desta comissão, a sugestão que eu colocaria para a gente avaliar, para a senhora presidente nossa avaliar, se seria possível que o horário que era da Comissão de Infraestrutura, que geralmente havia quórum e que a gente tinha condições de funcionar bem, que era 8h30, mesmo que não seja 8h30, seja 9, eu não sei como é que seria a possibilidade, se o nosso grupo aqui avaliasse da Comissão de Educação, talvez seria um horário muito bom, porque era um horário rotineiro de reunião da CI. Eu não tive a oportunidade de participar da reunião do CI, que mudou o horário, que eu ia propor a continuidade das quartas, 8h30 da manhã, que sempre havia quórum. Então, mudou para terça, 9. Se nós mudarmos também a nossa Comissão de Educação para esse horário, nós vamos ter uma concorrência que muitos colegas nossos aqui não poderão participar, como a senhora coloca também na reunião de líderes, que também a senhora tem total razão, 11 horas da manhã da terça é muito difícil para nós todos, né? E a CAI, 10 horas, se não me engano, é 10 horas, não é? Então, fica essa sugestão para Vossa Excelência avaliar, analisar, que tem esse horário, que era da Comissão de Infraestrutura, que estaria bastante bem disponível. Qual é a palavra, senador? Senhora presidente, queria me associar às palavras aqui do senador, que tem algumas comissões que realmente têm uma relevância muito grande, a de educação tem uma relevância muito grande nos trabalhos aqui da casa, mas infelizmente a comissão de infraestrutura está marcado para as 9 horas e eu vejo aqui realmente diversos senadores que fazem parte desta comissão, fazem parte da Comissão de Infraestrutura. Então, me associo à possibilidade de termos isso nas quartas-feiras, às 8h30 ou 9 horas, a depender aí do desejo da maioria. Ok. Obrigada, senador Roberto. Presidente. Senadora Litt. Presidente, eu não sou da Comissão de Infraestrutura, então ficaria numa situação delicada, porque outros companheiros são. Mas sou da Comissão de Assuntos Econômicos. E, em geral, há muitos senadores que participam desta comissão e da Comissão de Assuntos Econômicos. A minha única preocupação é que a gente fique no mesmo horário. Se não ficar no mesmo horário, eu sou favorável. Como a senhora já disse, é de assuntos econômicos, é 10 horas, eu acabei de vir, por isso cheguei um pouco atrasada aqui, porque o primeiro ponto de pauta na Comissão de Assuntos Econômicos hoje era o empréstimo do Prodetur para a cidade, do Banco Mundial, para viabilizar o Prodetur na cidade de Salvador, capital do meu estado. Eu não podia estar ausente, tinha que participar daquela discussão e votação. Mas acho que o horário que for mais conveniente para o conjunto, não vai haver horário que dê para todo mundo. É verdade. Agora, às 11 horas, nós temos duas dificuldades. Temos a dificuldade do Colégio de Líderes, que é um momento importante da casa, e ficamos, portanto, também
com a Comissão de Assuntos Econômicos, que, ao desenvolver a sua pauta, geralmente uma pauta longa, pode também nos atingir no quórum. Mas, Vossa Excelência, para mim, tem toda a possibilidade de definir um melhor horário para nosso funcionamento. Obrigada. Senador Medeiros. Primeiramente, queria parabenizar a senadora Lucevânia por estar à frente dessa comissão e dizer que eu também tenho essa dificuldade porque eu estou na CAI, então não é fácil. Mas Vossa Excelência com certeza vai saber conduzir da melhor forma e estou aberto. Bom, então eu vou consultar por escrito, porque aí a gente faz uma média, né? Acho que é o melhor. Agora, eu pediria aos senhores para acompanhar aqui, em cima, na mesa de cada um, tem um relatóriozinho do que nós temos aqui na comissão. Todos têm aí as matérias que estão em tramitação na casa. Essas matérias em tramitação estão nesse caderninho que está aí na mesa. Eu gostaria que aqueles senadores que se interessassem pela relatoria fizesse a solicitação por escrito. Se algum senador estiver com algum projeto da educação e quiser continuar relatando esse projeto, ele também pode solicitar. Não há nenhum interesse em tirar a relatoria de quem já está com ela. Então, os senhores têm aí as matérias, o quórum que nós temos que ter para deliberação por escrito. É melhor por escrito, para que não haja nenhuma dificuldade. É claro que nós temos que fazer o equilíbrio dessa relatoria por partidos. Então, eu recebo a solicitação e vamos fazer um balanço aí, de forma que nenhum partido fica em minoria em relação ao outro. Outra coisa, aqui está a relação do número de projetos que estão aguardando designação de relator, que são 83 projetos. E é esse aí que eu gostaria que os senhores solicitassem o interesse na relatoria. Matéria com a relatoria, já distribuído para os senadores. Nós temos 40. Então, aqueles senadores que não se interessarem em continuar com a relatoria, eu pediria que devolvesse esses projetos para que a gente pudesse dar prosseguimento ao trabalho. Aguardando o recebimento de emendas, nós temos 2 projetos. Pronta para pauta na comissão, nós já temos 58, faltando apenas a designação. Aliás, já estão designados 58. Mas como a gente tem que fazer uma revisão, porque tem alguns membros que não continuam na comissão. Audiência pública, isso aí eu gostaria de ouvir os senhores. A gente pensa em fazer, durante o ano, senador Hélio José, senadora Lídice, só porque eu preciso de uma sugestão dos senhores. As audiências públicas. Nós não podemos, como é uma comissão que tem um volume muito grande de projetos, nós não podemos fazer centenas de audiências públicas. Então, eu gostaria de sugerir o seguinte: aquelas audiências públicas que fossem para instrumentalizar processos, elas não teriam um número limitado de audiência. Todas aquelas que fosse para instrumentalizar, para esclarecer os projetos, nós faríamos essa audiência pública. Não no dia da comissão. Seria feito num dia posterior, ou um dia que seria acertado com os senhores. Agora, as audiências públicas que trataria de temas da educação, estratégia, plano de desenvolvimento nacional, eu acredito que a gente poderia selecionar 10 audiências públicas temáticas para discutir a educação. E os demais projetos seriam discutidos nas audiências públicas que seriam objetos de instrução dos processos. Eu gostaria que cada um pudesse opinar sobre isso. Isso, naturalmente, para dar uma certa... É claro que não vai ser uma coisa muito rígida, mas apenas para a gente estabelecer uma estratégia
de não ficar todo dia aquela quantidade enorme de requerimentos, ficarem esses requerimentos defasados e a gente não discutir a educação na sua essência. Então, se a gente tiver uma estratégia de onde nós vamos começar e onde nós queremos chegar com a audiência pública, nós podemos estabelecer um número de audiências que venha contemplar essa estratégia. Com a palavra, a senadora Fátima. Senadora Lúcia Vânia, quero cumprimentá-la, desejar boa sorte e dizer a Vossa Excelência que, a despeito de, por indicação do meu partido, estar assumindo a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, mas continuo titular aqui dessa comissão, viu? Não largo a educação de maneira nenhuma, né? Pelo quanto tenho toda uma história de vida, uma trajetória voltada à luta em defesa da escola pública, à luta em defesa da educação. E até porque também quero dizer a Vossa Excelência, desde já, que espero, na presidência da Comissão de Desenvolvimento Regional, que deverei contar também com a presença da senadora Lídice, espero que nós possamos fazer boas parcerias, até porque não há como pensar as políticas nacionais de desenvolvimento regional sem dar a prioridade que a educação requer, pelo quanto a educação é um tema estruturante para qualquer projeto de desenvolvimento, seja local, seja regional, seja nacional. Então, seguramente, repito, vamos realizar boas parcerias. Saudar aqui os demais parlamentares aqui, colegas da nossa comissão, inclusive os que permanecem, como o senador Anastasia, senador Hélio José, Roberto Lídice e tantos outros. E, por fim, opinando diretamente com relação às sugestões que Vossa Excelência acaba de fazer. Primeiro, concordo que, no que diz respeito aos projetos de lei ou projetos de emenda à Constituição em tramitação aqui no nosso colegiado, possam ter toda a prioridade no sentido de, naquilo que for necessário, termos ou audiências públicas, ou qualquer outra atividade que possa instrumentalizar, fundamentar o trabalho nosso aqui, inclusive enquanto relatores e relatoras, mas enquanto membros da comissão. Segundo, com relação à questão das audiências públicas, aí não, gostaria de ponderar com a senhora que nós não tivéssemos essa limitação, entendeu? Não tivéssemos essa limitação, dado exatamente o quanto é importante o debate programático, e as audiências públicas, ela tem muito esse caráter. Claro que elas têm o caráter também do processo mobilizatório, o que é bom para a democracia, o que é bom para a luta em defesa da educação. E, além do mais, senadora Vânia, é importante a gente levar em consideração que nós estamos no parlamento. E a essência do parlamento é o debate. A essência do parlamento é a discussão, entendeu? Inclusive, garantir, como nós temos feito até hoje, e como Vossa Excelência fará, até porque conheço a tradição democrática de Vossa Excelência, de termos aqui o debate o mais plural possível, garantir aqui que todos, né, possam ter voz e defender aqui suas teses, defender suas ideias. Ainda por cima, vivemos um momento muito desafiador, Vossa Excelência sabe disso, até pela situação que o país vive. Muitas medidas que foram tomadas com relação à educação, que dividiu esse parlamento, Vossa Excelência sabe disso, medidas que foram aprovadas, mas foram aprovadas com muita resistência e com muito descontentamento até hoje, como a reforma do ensino médio e várias outras iniciativas. É o Plano Nacional da Educação que está ameaçado nesse exato momento, várias iniciativas importantes de promover a educação brasileira. Então, assim, senadora, o nosso intuito aqui é de colaborar apenas para fazer esse apelo, que uma coisa é ordenar os trabalhos, eu concordo com Vossa Excelência. Agora, penso que não cabe ao parlamento, de maneira nenhuma, a gente tomar essa decisão de limitar o número de audiências públicas. Minha ponderação e o meu apelo é para que, ao contrário de limitar, a senhora possa, com sua assessoria, organizar como distribuir isso melhor e de forma que a gente garanta o máximo de debate aqui na nossa comissão, pelo quanto relevante é o tema não só da educação, mas da cultura e do esporte.
Senhora presidente. A presença de Vossa Excelência aqui é muito importante. Vossa Excelência tem toda uma experiência de vida nessa área e uma dedicação que nenhum de nós sabemos ou duvidamos. O que eu quis dizer, eu não quis limitar o debate. Eu estou dizendo que a gente poderia organizar as audiências públicas dentro de uma estratégia que a gente tivesse começo, meio e fim. Porque o que não se pode como nós vamos ter um número infinito aí de audiências públicas para instruir processos e depois teremos uma discussão sobre a educação, e eu acredito que a discussão ela só terá ritmo se nós tivermos uma estratégia de onde queremos chegar, o que queremos debater, e acredito que 10 audiências públicas não seria pouco. Acho que uma estratégia caberia perfeitamente. Agora, se isso não for o entendimento da comissão, está livre. Só que vai acontecer o que tem acontecido em todas as comissões. Tem centenas de requerimentos para audiência pública, elas não se realizam, não tem uma estratégia e a gente não sabe o que é o produto dessas audiências públicas. Então, o que eu sugeri é ordenar isso, como eu já fui presidente de várias comissões, e nós trabalhamos assim, e após essa estratégia, a gente tem toda uma publicação do que foi, do produto dessa discussão. Era mais fácil a gente ordenar tendo uma estratégia, sabendo onde nós queremos chegar com a discussão. Mas se a comissão entender que tem que deixar livre, eu não tenho objeção nenhuma. Isso é apenas uma forma de organizar o debate. Senhora presidente. Pois não, senador Hélio. Eu gostaria de colaborar nesse debate. Primeiro, eu gostaria de cumprimentá-la pela tentativa de manter proporcionalmente a participação das bancadas à questão das relatorias. Eu acho que isso é importante, contemplando todo mundo, né? Partidos todos ficando devidamente representados. Eu acho que isso é uma atitude muito louvável de Vossa Excelência, que tem a prerrogativa de definir, evidentemente, as relatorias, né? A prerrogativa de Vossa Excelência também de marcar a data. A senhora abrir aqui essa discussão, eu volto a reafirmar que quarta-feira, no horário do início da manhã, seria um horário extraordinário, se assim a maioria entender, e se Vossa Excelência, que tem a prerrogativa de definir, achar devido, que a gente poderia, de repente, mantendo aquele horário de 8h30, talvez a CDR indo ali para 9h30 e 11, nós sabemos que tem a CCJ, 10h30, 11 horas, na quarta-feira, a gente conseguir encaixar a possibilidade de ambas as discussões acontecer de forma sem atropelo, né? Sem atropelo com o CI, nem com o CAI, nem com o CCJ, né? E nem com os colégios líderes. Com relação ao falado por Vossa Excelência, eu acho também complicado a gente limitar, embora eu entenda o mérito que a senhora colocou, porque a senhora deixou que todas as instruções não têm limite. A senhora só está querendo que as instruções de projetos sejam prioritariamente feitas em data diferente da data da comissão. É isso que a senhora colocou. Um reparo que eu queria colocar a Vossa Excelência: nós do PMDB temos o ministro do Esporte e o PPS tem o ministro da Cultura, que são dois ministérios também muito importantes, que a gente discute todas as políticas desses dois ministérios, que é importantíssimo para nós. Eu falo aqui, então, quanto vice-líder do governo na casa, que a gente precisaria estar dando um jeito também de estar nesse calendário. As macropolíticas do esporte, por exemplo, que nós temos assuntos importantes, como o Estatuto do Torcedor, temos questão dos jogos indígenas, e temos também da cultura, assuntos fundamentais para encaminhar. Então, se a senhora priorizasse esse calendário da discussão da educação, sem esquecer de incluir a cultura e o esporte também em alguma das audiências a serem priorizadas. Obrigado, nobre presidente. Era isso que eu tinha de colocar. Obrigado. Mais uma vez, eu quero reforçar, você veja bem, se nós fizermos 10 audiências públicas da educação, 10 do esporte, 10 da cultura, são 30 audiências públicas. Nós não vamos fazer mais nada. Então, se não houver
uma ordenação dos trabalhos, a gente vai priorizar uma área em detrimento da outra. Eu quero ver se a gente mantém um equilíbrio de educação, esporte e cultura, porque nós não podemos deixar as duas outras áreas a descoberto. Com a palavra, a senadora Lídice da Mata. Senhora presidente, eu estou entendendo a sua preocupação. E é justamente por isso que temo que a gente estabelecendo um número fixo, a gente entre num conflito. Exatamente, porque a educação, queiramos ou não, ela tem um tamanho agigantado em relação às outros dois ministérios, inclusive. Ela tem uma capilaridade institucional grande, e me preocupa que, se a gente estabelecer 10 para a educação, claro que esporte vai querer 10, o outro vai querer 10, mas vão ter 30. Estabelecer a menos para os outros, fica de início já um peso definido pela comissão, que vai nos trazer problema. Eu acho que a gente podia tentar fazer um acordo depois sobre o número que a gente pudesse vir a estabelecer de todas as temáticas. Isso, só para melhor compreensão. Podemos fazer o acordo, não tem o menor problema. O que eu quero é o seguinte: o que nós vamos debater na educação? A gente tem uma estratégia. Vai começar do ensino fundamental, do ensino médio, o ensino à distância, ensino superior, para a gente poder, no final da comissão do ano, a gente ter o plano de desenvolvimento da educação, nacional da educação, totalmente avaliado no seu conjunto. Era só para isso. E mesmo porque eu também concordo. Esse ano nós vamos debater o orçamento da educação aqui dentro da comissão. Uhum. Então, já é Esses já serão temas que estarão nessa discussão dentro temática. Dessa estratégia. Porque se nós fizermos um planejamento para saber que até o final nós vamos ter audiências públicas que começam vamos dizer, de 15 em 15 dias, uma audiência pública com a estratégia de chegar no final e termos uma avaliação do Plano Nacional de Educação. É isso pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30. Sim. Mas o que a senhora pretende que nós foquemos no Plano Nacional de Educação. Como base de discussão o Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente vive falando, olha, não está sendo cumprido isso, não está sendo cumprido aquilo. Então, vamos testar se esse plano está sendo discutido, está sendo aplicado, está sendo acompanhado dentro daquilo que a gente pretende. E até que ponto está sendo, qual o percentual que está sendo atendido em cada área. Então, a gente tem um produto, um resultado. Pois não, senador. Ele está com a palavra ainda. Vou terminar. Eu acho que nós estamos falando mais ou menos semelhante, só acho que a gente não deveria estabelecer aqui hoje, em função de trabalhar depois melhor esse assunto. Não, e, principalmente, senadora, há também, na comissão do Senado, eu me lembrei que eu fui relatora já em 2 comissões, uma definição de que a comissão temática, ela obrigatoriamente tem que fazer análise do resultado de uma determinada política pública daquela comissão. O que não é comum, né? Hein? O que não é comum nas comissões. Mas hoje já faz. Eu fui relatora na Comissão de Turismo, fui relatora de 2 planos, também, se não me engano, aqui na Comissão de Educação, na área de cultura. Então, nós teremos também esses espaços nesse momento. Nós temos um problema, porque talvez seja a comissão que reúna, junto com a CMA, 3 temas tão relevantes numa só comissão, que é educação, cultura e esporte. Hoje, no passado, podia estar no mesmo ministério, mas hoje em 3 ministérios. Isso exige da comissão debruçar-se sobre essas políticas, né?
Então, por isso, eu acho que a gente devia ter um tempozinho para compatibilizar esses interesses todos. Concordo com Vossa Excelência. Com a palavra, senador Anastasia. Muito obrigado, senhora presidente. Eu acredito que o tema que Vossa Excelência traz à apreciação do plenário é pertinente, porque Vossa Excelência naturalmente quer ordenar os trabalhos e é natural que o faça. Todavia, ao escutando os pares, e Vossa Excelência também, parlamentar tão experiente que é, sabe que a questão do debate acaba refletindo a própria existência da Casa. Então, o que me parece, como a senadora Lídia acabou de abordar e Vossa Excelência corroborou, é que nós teremos um leitmotiv, uma coluna vertebral do tema que Vossa Excelência sugere, com algumas audiências marcadas, sem prejuízo de que, porventura, surjam vários temas ao longo do ano que eventualmente, exijam ou motivem audiências públicas sobre qualquer uma das 3 áreas de atuação. Então, surge um problema específico na área da educação. A senadora Fátima sugere uma audiência, eu sugiro a cultura, o senador Roberto no esporte. Quer dizer, naturalmente, não podemos ter como, e nem tenho certeza, não é a pretensão de Vossa Excelência, uma camisa de força. É só uma orientação que eu acho que sim, que foi a pretensão de Vossa Excelência, que está muito bem encaminhada. Teremos essa coluna vertebral dos temas fundamentais, é o próprio Plano Nacional, a questão orçamentária, e a látele surgirão outras necessidades. Até porque, como audiência, ela tem a necessidade do quórum só de 2, ela eventualmente ocorrerá fora do horário tradicional, com aqueles que estão mais interessados no tema, é o que me parece. Agora, as audiências públicas sobre o plano de educação, eu faria no horário da comissão. As outras audiências para instruir processo é que a gente faria fora do horário da comissão. Senadora, me permita ainda, eu gostaria de, acho que... Deixa só eu complementar a fala do senador Anastasia. Eu concordo, senador, acho que Vossa Excelência colocou bem, não há nenhum óbice. A única coisa que eu desejo é que a gente apresente um resultado, que a gente tenha um plano e que esse plano será acompanhado e será analisado até o final da discussão. Agora, o número de audiências públicas, obviamente, vai depender. Eu só pediria aos senhores senadores que não acumulasse tantos requerimentos, porque a dificuldade que a gente tem, eu já presidi 5 comissões, a dificuldade é o volume de audiências públicas que se pedem e que a gente acaba não fazendo, acaba prejudicando os projetos. É muito confuso tudo. E essa é uma comissão de muita responsabilidade. Nós temos que dar conta do recado. Veja o volume de processos que nós temos. Então, a minha preocupação é só essa: apresentar resultado, fazer com que o Executivo respeite essa comissão pelos resultados que ela está produzindo. E quando a gente levantar uma questão no Plano Nacional de Educação, que ele seja ouvido, porque ele está sendo discutido com seriedade aqui dentro. Senadora Fábio. Senadora Lúcia, sem dúvida, louvo, né, toda essa preocupação de Vossa Excelência, as sugestões que Vossa Excelência está apresentando, louvável. Agora, eu quero só reforçar o que coloquei aqui. Primeiro, acho que seria muito ruim para uma comissão de educação e cultura. Não, eu sei. Limitar debate. Segundo, eu quero contribuir. Eu acho que é importante também, no âmbito da comissão. Disciplinando o debate. Perfeito, mas eu quero contribuir porque eu sei da responsabilidade e do compromisso que Vossa Excelência tem. Eu quero contribuir também no sentido só de reforçar para Vossa Excelência que eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão quando diz que é preciso estar atento à questão do requerimento, porque não é só propor uma audiência por propor. A Excelência tem toda a razão. É preciso, inclusive, que quem proponha a audiência pública esteja presente, exatamente, se empenhe, né, para fazer o processo, né, para ajudar no processo de mobilização, da realização daquela audiência pública, etc. e tal, porque dessa forma, aí sim, nós estamos delegando e nós estamos descentralizando também o trabalho da comissão, o que é bom. Estamos fazendo da comissão uma gestão cada vez mais colegiada e, sobretudo, né, nós estaremos delegando responsabilidade a quem, de fato, né, quer o debate,
propõe o debate, porque quando a gente traz um debate aqui para esta casa, a gente não está trazendo em nosso nome, a gente está trazendo em nome da sociedade, né, senadora Anastasia, que nós representamos aqui dentro. Então, é só nesse sentido que eu acho que, sinceramente, quanto mais audiência pública e debate tiver, melhor. Isso vai fortalecer cada vez mais a nossa comissão e vai tornar a gestão de Vossa Excelência cada vez mais exitosa. E, por falar nisso, eu peço a Vossa Excelência que inclua como extra pauta um requerimento de nossa autoria. Eu esqueci de colocar uma coisa. A primeira coisa, eu vou colocar em votação isso aqui. Eu não vou aceitar nenhum requerimento essa pauta. Em situação nenhuma. Eu só aceito requerimento e só aceito projetos se for dado transparência para que todo mundo possa participar. Isso aí eu coloco em votação. Se vocês Mas, presidente, eu até concordo com a necessidade da transparência, acho que é uma medida muito interessante que nós podemos. O problema é que o regimento garante que o plenário decida sobre isso na hora. Então, fica complicado. Um senador vai chegar aqui e dizer, olha, eu tenho direito, vou pedir ao com base no regimento interno que meu requerimento extra-pauta seja analisado. E aí o plenário vai analisar e pode aprovar. A minha preocupação é essa. Eu concordo que o extra-pauta é chato. Agora, o problema é que o regimento garante ao senador o direito de colocar a extra-pauta e pôr em votação para que o plenário decida naquele momento. Senadora Lúcia. É o quê? Eu peço a palavra também. Senadora Lúcia Veneno, apenas só para corroborar com o que a senadora Lídice colocou. Além de constar no regimento o uso desse instrumento que é a apresentação de uma proposição sem constar na pauta, ou seja, o chamado instrumento extra-pauta, além disso ser regimental, penso também, senadora Lúcia Vânia, que é bom para a condução dos trabalhos que a gente tenha sensibilidade para ver as excepcionalidades. Okay. Eu concordo com Vossa Excelência que, do ponto de vista de organização do trabalho, é bom o que a senhora está propondo aqui, que venha, né, que apresente até para os senadores terem conhecimento. Isso é didático, isso é bom, não tenho nenhuma discordância. Só acho que, né, toda regra tem que ter a sua exceção. E, nesse caso aqui, são exceções, inclusive, amparadas pelo próprio regimento. Não estou fazendo nem defesa do regimento que, ora, pedir para constar como extra-pauta, porque esse aqui pode muito bem, entendeu, entrar na pauta seguinte. Agora, concordo com a senadora Lídice que não dá, acho assim, extremamente inoportuno que a comissão adota esse procedimento de ser impeditivo, proibido aqui, eventualmente, está entendendo, a apresentação de uma proposição via extra-pauta. Era só esse apelo também. Bom, essa é uma prerrogativa da presidência, julgar se o requerimento é urgente, é relevante. E, naturalmente, isso eu farei quando for uma coisa de urgência. Fora isso, eu não aceitarei definitivamente requerimento dessa pauta. Mas a senhora não vai submeter isso ao plenário? Não vou. Essa é uma prerrogativa minha. Eu entreguei para os senhores toda a relação dos projetos que estão na comissão. Eu dei transparência a tudo que será feito na comissão. Portanto, o requerimento será publicado, a não ser que seja de urgência e relevância, e compete a mim, como presidente, julgar a urgência e a relevância. Portanto, está decidido, não aceito nenhum requerimento, essa pauta, que não seja de urgência e relevância.
Os senhores têm aí a relação de todos os projetos que estão tramitando na secretaria, na comissão. Os senhores poderão avaliar os projetos, solicitar a relatoria, e isso será colocado no site da comissão para que todo mundo tome conhecimento. A transparência será total na comissão. Não terá nada assodado, nada será votado de forma a prejudicar o andamento da comissão. Eu sinto muito ter que decidir dessa forma, mas é o meu estilo de trabalho. Eu procuro ser justa, os senhores vão ver que não tem nenhuma conotação partidária nessa comissão. Todos os senadores que frequentam a comissão serão atendidos nas suas solicitações, mas eu espero que os senhores respeitem a decisão de dar a transparência que eu quero dar a essa comissão. Não havendo nada mais a tratar, eu declaro encerrado. Senadora, Pois não. queria Só uma observação. Uma das coisas também que eu vou adotar, já disse aqui no começo, acho que vocês não estavam, a maioria não estava aqui, na sabatina, nós vamos sabatinar aqui agora recentemente o presidente da Ancine. Eu só vou abrir a votação do presidente com o término da sabatina, o término da inquirição do indicado. Não vai ter essa história de o sabatinado estar falando e abrir a votação. Então, vai ser, a hora que ele terminar a sabatina, será aberta a votação. Senadora, primeiro primeiro esclarecimento. Com relação ao horário da comissão, permanecerá esse terça-feira? Esse eu vou fazer uma solicitação por escrito. O que a maioria decidir, nós atendemos. Eu sei. Não, ok. Me parece que a tendência aqui da maioria é permanecer a comissão mesmo. Parece que sim. Parece que a maioria vai opinar por permanecer. Segundo, pedir para que incluísse na pauta da próxima reunião deliberativa da comissão o nosso projeto de lei 212 de 2016, que trata de instituir o primeiro marco regulatório da leitura e da escrita no Brasil. Esse projeto já está todo pronto, o relatório já foi inclusive lido, já no finalzinho dos trabalhos legislativos e, enfim, gostaria que fosse incluído como ponto prioritário de pauta na próxima reunião da comissão. O pedido de Vossa Excelência será atendido. Senador Anastasia. Muito obrigado, senhora presidente. Eu estou vendo aqui, no material preparado pela secretaria, como eu disse, muito bem elaborado, que dos 40 itens com a relatoria, só tem um que está comigo e que eu acabei de assinar hoje devolvendo. Já o parecer pronto, de autoria do senador Zé Gripino, é o PLS 383. Então, a semelhança da eminente senadora Fátima, que acaba de se manifestar, eu queria também solicitar, se fosse possível, incluir na pauta já da próxima semana, porque é uma matéria importante que trata da desburocratização, tema muito relevante hoje no país. Agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência será atendido. Antes de encerrar, eu gostaria de colocar aqui para os senhores o seguinte: nos termos do parágrafo 1º do artigo 96b do Regimento Interno, até o último dia útil do mês de março, serão selecionadas políticas públicas para avaliação por esta comissão permanente ao longo do ano de 2017. As avaliações serão realizadas em parceria com o IFE. Essa resolução é anterior à minha gestão. Eu falei da estratégia da gente ter um elemento de fiscalização, acompanhamento, e já vi que isso já existia aqui. A avaliação será realizada em parceria com o IFE, o Instituto Fiscal Independente, e a Consultoria Legislativa. Essa comissão se põe à disposição dos parlamentares para avaliar sugestões de como a gente vai fazer esse acompanhamento e fiscalização das políticas públicas, obviamente tendo por base o Plano Nacional de Educação. Com a palavra o senador Roberto. Senhora presidente,
simplesmente para solicitar, já entrei com a solicitação, com o memorando escrito, solicitar a permanência da relatoria do PLC número 49 de 2016, porque já chegou para mim no final do ano passado e eu quero solicitar aqui para a senhora para permanecer relator e vou fazer uma avaliação, primeiro parabenizando a sua equipe pelo trabalho que foi feito, né? Primeiro relatório que eu encontrei dessa forma nas comissões que participei, então fico feliz de poder ter uma ideia do todo. Eu acho que isso vai me facilitar poder contribuir com Vossa Excelência e com os colegas aqui do plenário, né, na solicitação da relatoria de alguns projetos que sejam assim condizentes com um pouco dos meus interesses e da minha história política. Então, queria parabenizá-la e solicitando a permanência no PLC número 49 para continuar sendo relator. Agradeço, Vossa Excelência será atendido na sua solicitação e agradeço, em nome da assessoria, o elogio que Vossa Excelência faz ao trabalho. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão.